Chegaram os pontas, reforços completam Vasco e aumentam responsabilidade de Fábio Carille. Diretoria avalia que enfim conseguiu entregar as peças desejadas pelo treinador, que deve passar a ser avaliado sem condicionantes. Agora é meu trabalho fazer com que a gente seja mais organizado. Contratados na reta final da janela de transferências, Benjamin Garri, Nuno Moreira e Lloyd Augusto chegaram ao Vasco para preencher uma lacuna que era gritante nas pontas da equipe e para atender a um pedido antigo de Fábio Carille. O trio, que começou no banco clássico contra o Flamengo no sábado, completa o elenco na mesma medida que aumenta a responsabilidade do treinador. Carille deu o pontapé inicial no trabalho no Vasco no dia 6 de janeiro e nunca escondeu sua preferência por uma formação com um ponta em cada lado do ataque, os chamados extremos. A saída de Emerson Rodrigues, rainha a serviço da seleção brasileira sub-20 e o baixo rendimento de Jean David encurtaram as alternativas e obrigaram o treinador a apostar numa escalação que reforçava o meio de campo. O Vasco fez bons jogos a partir da estreia do elenco principal, na quarta rodada do Carioca, mas em seguida apresentou pouca evolução. O time comandado por Carille atuou mal nos jogos contra Volta Redonda, Fluminense e Sampaio Corrêa no estadual. Contra o União de Rondonópolis, na Copa do Brasil, enfrentou dificuldades para criar no primeiro tempo e chegou a ser vaiado antes do gol de pênalti que abriu o caminho para a vitória por 3-0. Eu falei para ele, Carille cara, na coletiva você tem que me cobrar porque eu não te entreguei ainda as alternativas que você precisa para jogar. Às vezes você pode estar sofrendo nos jogos e você sempre assume, diz que vai trabalhar com o que tem, disse o presidente Pedrinho em entrevista recente à TNT Esportes. Eu falei, cara, você pode falar, eu não me importo se você falar que a gente precisa dos extremos. E ele continuava, não, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Mas a gente sabe, então ele foi sempre um cara correto, muito firme. E agora acho que a gente consegue entregar para ele um elenco com mais alternativas, completou. O entendimento da diretoria era de que não seria justo julgar com rigidez o trabalho de Carille sem antes entregar as peças desejadas por ele. Como os pontas finalmente chegaram, a tendência a partir de agora, portanto, é de que o treinador passe a ser avaliado sem condicionantes. A derrota no clássico contra o Flamengo foi apenas o primeiro jogo com os reforços à disposição, mas Carille deixou claro na coletiva que o trio ainda precisará passar por um processo de adaptação. Garri e Lloyd entraram no segundo tempo e atuaram por poucos minutos. Nuno não saiu do banco. Ao comentar as vaias da torcida em determinado momento da partida, o treinador também confirmou estar ciente de que a chegada dos reforços aumenta sua responsabilidade. Esse descontentamento do torcedor não vem de hoje. Isso se passa por tudo isso que o Pedrinho está trabalhando e está tentando fazer, ele vai fazer o Vasco ser muito forte. Está resolvendo um monte de coisa aos poucos, disse ele. Os 3 adversários aqui do Rio conquistando nos últimos anos. Botafogo, Fluminense e Flamengo conquistando, isso traz uma impaciência ainda maior do torcedor. Nós aqui dentro temos que saber isso. E tem que continuar trabalhando, tá? É um grupo qualificado e que agora é o meu trabalho e da minha comissão para que a gente seja mais organizado dentro de campo durante os 90 minutos, concluiu. O Vasco de Fábio Carille terá uma semana importante pela frente, enfrenta o Nova Iguaçu na quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, e faz o segundo jogo da semifinal contra o Flamengo no próximo sábado, com a necessidade de vitória por 2 ou mais gols de diferença para se classificar para a final do Carioca.